Connor Cruz tinha 11 anos quando parou de falar com a mãe para sempre. Isabela, sua irmã, tinha 8. Não houve funeral, não houve acidente. A mãe deles continuava viva a poucos quilômetros de distância, mas pertenciam a uma seita, a Cientologia, que havia ordenado que a apagassem de suas vidas, e eles obedeceram. Nicole Kidman, a ex-mulher de Tom Cruise, tentou conter as lágrimas quando, anos depois, lhe perguntaram sobre os filhos. Ela secou os olhos rapidamente, como se pudesse apagar décadas de dor com esse gesto. Eles são cientologistas, disse com um sorriso quebrado. Essa palavra em código significava algo terrível. Os próprios filhos a consideravam tóxica, alguém perigoso, alguém que devia ser eliminado. Esta não é apenas a história de Tom Cruise, o ator mais famoso do mundo. É a história de como uma religião pode destruir uma família. De como 3 crianças cresceram escolhendo uma organização em vez da própria mãe. E de como um pai permitiu que tudo isso acontecesse sem fazer nada para impedir. O que você está prestes a descobrir não aparece nos tapetes vermelhos nem nas entrevistas de televisão. São os segredos que Tom Cruise jamais quis que você conhecesse. Porque por trás desse sorriso perfeito, existe uma verdade que Hollywood prefere ignorar. E essa verdade começa com 2 filhos adotivos que perderam a mãe e uma filha biológica que cresceu sem realmente conhecer os irmãos. No dia 18 de dezembro de 1992, Tom Cruise e Nicole Kidman assinaram os papéis de adoção de Isabella Jane. Ela tinha apenas 1 mês de vida. A mãe biológica a havia entregado porque não podia sustentá-la. Tom a segurou nos braços no hospital, envolvido naquele momento que milhões de homens vivem quando se tornam pais. Nicole chorava de felicidade. Eles haviam tentado ter filhos biológicos durante anos, enfrentando abortos espontâneos que destroçavam Nicole a cada vez. Isabella era o milagre dela. 3 anos depois chegou Connor, outro bebê adotado. A família estava completa, ou era o que eles achavam. O que ninguém sabia então era que cada decisão, cada aniversário, cada abraço de boa noite estaria vigiado e aprovado por uma organização que já controlava, havia décadas, cada aspecto da vida de Tom Cruise. A Cientologia não era apenas a religião dele, era sua família, sua identidade, sua razão de existir. E quando 2 mundos colidem dentro de um lar, alguém tem que perder. Nicole Kidman nunca foi cientologista de coração. Frequentava alguns cursos, sorria nas fotos com os líderes da organização, mas por dentro sabia que algo não se encaixava. Ela havia crescido em uma família católica na Austrália, onde o pai era psicólogo e bioquímico. A Cientologia despreza a psicologia, considera uma pseudociência perigosa. Cada vez que Nicole visitava o pai, cada conversa sobre o trabalho dele era tecnicamente uma traição aos princípios que Tom venerava. Mas ela aguentou porque amava os filhos, aguentou porque amava Tom, ou pelo menos amava o homem que ele havia sido antes de a organização absorver cada fibra do seu ser. As crianças cresciam em um mundo estranho, por fora pareciam ter tudo. Mansões, férias, tapetes vermelhos onde as câmeras as adoravam. Mas por dentro, a educação delas era planejada meticulosamente por tutores cientologistas. Não iam a escolas regulares, não tinham amigos fora do círculo. Desde os 5 anos, Isabella e Connor frequentavam cursos onde lhes ensinavam que o mundo se dividia entre cientologistas e supressivos. Os cientologistas eram as pessoas boas, os que entendiam a verdade. Os supressivos eram inimigos, pessoas tóxicas que deviam ser desconectadas da sua vida. Nicole observava tudo isso com uma angústia que crescia a cada dia. Tentava equilibrar, dando-lhes momentos normais, levando-os ao parque, lendo-lhes histórias antes de dormir, mas sentia que estava perdendo a batalha. Tom estava completamente entregue. Cada vez que ela questionava algo, ele a olhava com aquela expressão que havia aperfeiçoado na tela, calma, serena, mas com um fundo de aço. Em 1998, Nicole fez algo que poucos sabem.
escreveu uma carta de 10 páginas dirigida aos líderes da cientologia, pedindo que os filhos não fossem submetidos a auditorias até serem maiores de idade. Guardou uma cópia em um cofre. O que continha essa carta não se saberia até anos depois, mas antes de chegar lá, o mundo de Nicole estava prestes a desmoronar de formas que ela jamais imaginou. O ano de 2000 foi o ponto de ruptura. Tom e Nicole estavam filmando de olhos bem fechados com Stanley Kubrick. Era um filme sobre segredos conjugais, sobre mentiras escondidas atrás de máscaras sociais. A ironia era brutal. No set, as tensões entre eles eram palpáveis. Kubrick, o diretor obsessivo, os fazia repetir cenas várias vezes, forçando-os a expor suas rachaduras emocionais. Nicole desmoronava a cada tomada. Tom permanecia impenetrável. Durante as filmagens, algo estranho acontecia depois de cada dia de trabalho. Tom voltava ao hotel e passava horas ao telefone. Nicole ouvia fragmentos de conversas do quarto ao lado. Palavras como supressiva, manejo, desconexão flutuavam por paredes. Ela sabia que estavam falando dela, que estavam planejando algo, mas não tinha ideia de quão devastador seria. Quando as filmagens terminaram, Nicole sabia que seu casamento estava morto, mas não imaginava o que viria depois. Se essa história está te impactando, se inscreva para conhecer mais segredos que Hollywood esconde. Porque o que aconteceu quando Tom pediu o divórcio é algo que mudou para sempre a vida de 3 crianças. No dia 5 de fevereiro de 2001, Tom Cruise anunciou publicamente sua separação de Nicole Kidman. Ela estava filmando em outro país quando soube. Não houve conversa prévia, não houve aviso, apenas uma ligação da assessoria de imprensa dizendo que a mídia já sabia. Nicole sentiu o chão desaparecer sob os pés, mas o pior não era perder o marido, era o que estava por perder depois. Isabela tinha 8 anos, Tom 6. Eram grandes o suficiente para entender que papai e mamãe não ficariam mais juntos, mas pequenos demais para compreender as forças invisíveis que estavam prestes a destruir o mundo delas. A cientologia tem uma política chamada desconexão. É simples e brutal. Se alguém é declarado pessoa supressiva, todos os membros da organização devem cortar contato completamente com essa pessoa, sem ligações, sem visitas, sem exceções, nem mesmo se for sua mãe. Nicole Kidman nunca foi oficialmente declarada supressiva em documentos públicos, mas dentro dos círculos internos todos sabiam. O pai dela era psicólogo. Ela havia criticado aspectos da organização e, o mais imperdoável, havia brigado pela custódia dos filhos, desafiando a autoridade de Tom, que era um dos rostos mais importantes da cientologia no mundo. Os advogados de Tom eram implacáveis, usaram todos os recursos, todas as conexões, todas as táticas legais disponíveis. Nicole lutou. Gastou milhões em advogados, mas enfrentava algo maior do que um divórcio. Enfrentava uma máquina projetada para proteger seu membro mais valioso. No fim, assinou um acordo de custódia que lhe partiu a alma. Tom teria a custódia principal. Ela poderia ver os filhos em dias específicos, sob condições específicas. Mas as visitas começaram a se espaçar. Isabela e Connor começaram a cancelar planos com a mãe. No início eram desculpas razoáveis. Tinham aula, estavam cansados, preferiam ficar em casa. Nicole tentava não pressionar, não queria ser vista como a mãe chata que os obrigava a passar tempo com ela, mas no fundo do coração sabia que algo mais estava acontecendo. Connor, que sempre havia sido seu filho carinhoso, começou a agir com distância. Olhava para ela com uma frieza que não era natural em um menino de 7 anos. Isabela, mais reservada por natureza, simplesmente parou de responder às ligações. Nicole acordava no meio da noite, checando o celular, esperando uma mensagem que nunca chegava. O que Nicole não sabia então era que Isabela e Connor estavam sendo auditados. Na cientologia, as auditorias são sessões em que te conectam a um aparelho chamado e-metro, parecido com um detector de mentiras, e fazem perguntas sobre a sua vida. Para adultos já é invasivo. Para crianças de 8 e 7 anos é doutrinação pura. Perguntavam sobre a mãe dela.
Ela fala coisas negativas sobre seu pai? Você se sente mal depois de passar tempo com ela? Você sente vontade de sair da cientologia? Cada pergunta era projetada para semear dúvidas, para construir uma narrativa em que Nicole era a vilã e as crianças, que só queriam se sentir seguras, que só queriam pertencer a algo estável em meio ao caos de um divórcio, começaram a acreditar nessas narrativas. Existe uma gravação de áudio de uma dessas sessões. Foi vazada por um ex-cientologista em 2016, embora a organização tenha negado sua autenticidade. Nela se ouve a voz de uma criança pequena, possivelmente Connor, respondendo perguntas sobre a mãe. Você se sente confuso quando está com ela? Perguntou o auditor. Sim, responde o menino com voz trêmula. Você acha que ela entende o que é melhor para você? Não sei. Você confia mais no seu pai? Uma pausa longa. Sim. O conteúdo completo dessa gravação mudaria tudo se sua origem fosse confirmada, mas por enquanto permanece em um limbo jurídico, nem confirmada nem desmentida. Ele não precisava dizer nada diretamente. O sistema fazia isso por ele. Os tutores, os auditores, os amigos cientologistas que cercavam as crianças, todos reforçavam a mesma mensagem. Mamãe é supressiva, papai te protege. A organização é sua verdadeira família. E assim, lentamente, Nicole Kidman foi sendo apagada da vida dos próprios filhos. Em 2004, 3 anos depois do divórcio, Nicole compareceu a um evento público. Um jornalista perguntou sobre Isabella e Connor. Ela tentou sorrir, mas a voz falhou. Eu os amo com todo o meu coração, disse. E depois acrescentou algo que poucos entenderam naquele momento. Eles são cientologistas e eu respeito isso. A palavra cientologista soava inocente para quem não conhecesse o contexto, mas era um código. Era sua forma de dizer: tiraram eles de mim, mas não posso falar disso sem arriscar o pouco que me resta. Porque Nicole havia aprendido uma lição brutal. Cada vez que criticava a cientologia publicamente, os filhos se afastavam mais. A organização usava as palavras dela como prova de sua toxicidade. Então ela guardou silêncio, engoliu a dor e sorriu para as câmeras, esperando que um dia, quando Isabella e Connor fossem adultos, pudessem ver a verdade por si mesmos. Mas esse dia demoraria muito para chegar. Em 2005, algo extraordinário aconteceu que poucos registraram. Isabella, então com 13 anos, foi fotografada por um paparazzo saindo de um prédio da cientologia em Los Angeles. Levava algo nas mãos, uma pasta vermelha com o nome dela. Dentro dessa pasta, segundo ex-membros que trabalhavam naquele centro, estava o arquivo completo de auditoria dela, tudo o que havia confessado desde os 5 anos, cada dúvida, cada medo, cada momento de confusão sobre a mãe. A organização guarda esses arquivos para sempre. São seu seguro, sua forma de manter o controle. Porque se um dia Isabella quisesse sair, se um dia questionasse, poderiam usar as próprias palavras dela quando criança contra ela. Mas ainda não chegaremos às consequências disso. Primeiro, Tom Cruise estava prestes a se apaixonar de novo. Em 2006, Tom Cruise conheceu Katie Holmes. Ela era jovem, bonita, católica, devota. Para muitos parecia o casal perfeito, mas quem conhecia o padrão sabia que Katie estava prestes a viver seu próprio pesadelo. Isabella e Connor, agora adolescentes, observavam o pai se apaixonar de novo. Tom estava eufórico, pulava nos sofás de programas de televisão, declarava seu amor com uma intensidade que beirava o maníaco. Katie sorria, mas em seus olhos havia algo que quem tinha visto Nicole anos antes reconhecia: incerteza. O namoro foi estranhamente rápido. Em novembro de 2005 eles se conheceram. Em abril de 2006, Katie estava grávida. Em novembro daquele mesmo ano, casaram-se. Tudo parecia um roteiro perfeitamente planejado, porque era. Dentro da cientologia existe um conceito chamado audição, em que possíveis parceiros para membros importantes são avaliados e aprovados pela organização. Katie Holmes havia passado por essa audição. Era jovem, maleável, desesperada para revitalizar a carreira. Era perfeita. No dia 18 de abril de 2006, Katie Holmes deu à luz Suri Cruz.
Era a primeira filha biológica de Tom. O mundo comemorou. As revistas pagaram milhões pelas primeiras fotos, mas dentro da família Cruz algo mudou. Suri não foi criada como cientologista. Kate, que havia visto o que a organização fizera com Nicole e com os filhos adotivos, lutou ferozmente para manter a filha afastada. Comparecia a algumas cerimônias, sorria nas fotos, mas em privado protegia Suri como uma leoa protege seu filhote. Isabela e Connor viam a irmã mais nova crescer em um mundo completamente diferente do deles. Suri ia a escolas normais, tinha amigas normais, comemorava aniversários com palhaços e bolos, não com auditores e cursos. Para eles, criados sob o dogma de que a cientologia era a única verdade, a vida de Suri era desconcertante. Mas o mais doloroso era algo que nenhum dos dois conseguia dizer em voz alta. Suri tinha uma mãe presente. Kate estava ali todas as manhãs, todas as noites, em cada apresentação escolar, em cada joelho ralado. Isabela e Connor já nem se lembravam mais da última vez que haviam abraçado Nicole. Em 2008, Connor completou 13 anos. Nicole tentou comparecer à festa dele. Comprou um presente. Um relógio caríssimo que Connor sempre quisera. Dirigiu até a mansão de Tom em Beverly Hills. Um segurança bloqueou sua entrada. "Você não está na lista", disse ele. Nicole ficou ali, parada em frente à porta do próprio filho, com um presente nas mãos e lágrimas escorrendo pelo rosto. Esperou 30 minutos. Ninguém saiu. Por fim, deixou o presente com o segurança e foi embora. Connor nunca ligou para agradecer. Aliás, há evidências de que ele nunca recebeu esse presente, porque, quando Nicole tentou perguntar meses depois, Connor disse que não sabia do que ela estava falando. Você já se perguntou o que se sente ao perder sua mãe sem que ela tenha morrido? Continue aqui para saber como Isabela e Connor lidam com esse vazio até hoje. Em 2012, Kate Holmes fez algo que poucos se atrevem a fazer. Desafiou Tom Cruise e a cientologia e venceu. Pediu o divórcio de forma estratégica, com advogados especializados em casos de alto perfil e seitas. Em apenas 11 dias assinaram um acordo em que Kate obtinha a custódia principal de Suri. Foi um golpe devastador para Tom e para a organização, mas o mais significativo foi que Kate incluiu cláusulas específicas no acordo. Suri não seria criada como cientologista, não frequentaria escolas cientologistas, não seria auditada. Kate havia visto o que aconteceu com Isabela e Connor e estava disposta a perder tudo antes de permitir que a filha sofresse o mesmo destino. Tom aceitou as condições. Não tinha escolha. Se lutasse na justiça, os detalhes de como as crianças eram criadas dentro da cientologia viriam à tona publicamente. O dano à sua imagem seria irreparável, então assinou e deixou Suri partir. Desde então, Tom Cruise praticamente não tem relação com a filha mais nova. Ele a vê talvez uma vez por ano, quando muito. Suri cresceu em Nova York com a mãe, longe de Hollywood, longe da organização. Para o mundo exterior, Tom é o pai ausente que priorizou a religião em detrimento da filha. Para a cientologia, Tom fez o sacrifício certo, protegendo a organização acima dos laços familiares. Isabela e Connor observaram tudo isso de dentro da bolha. Eles nunca questionaram, nunca perguntaram por que o pai não via mais Suri. Haviam sido treinados desde crianças para não questionar, apenas para obedecer, mas algo mudou depois do divórcio de Kate. Isabela, que então tinha 20 anos, começou a fazer perguntas não diretamente a Tom, mas aos auditores dela. Por que Suri pode viver sem a cientologia? Por que Kate foi embora? Nossa mãe também quis ir embora. As sessões se tornaram mais frequentes. Os auditores relatavam que Isabela mostrava sinais de dúvida. O pecado capital dentro da organização exigia mais cursos, mais auditorias, mais reforço. E então mostraram a ela algo. Lembra daquela carta que Nicole escreveu em 1998? A que guardou em um cofre pedindo que os filhos não fossem auditados até serem maiores de idade. A organização tinha uma cópia. Tom a havia entregado anos antes, e em 2013 os auditores de Isabela mostraram a ela trechos dessa carta, mas não a carta inteira.
Só as partes que podiam ser interpretadas como se Nicole quisesse afastá-los do pai, da religião, da identidade deles. Disseram a ela que a mãe havia tentado destruir a família, que toda a dor, todas as separações haviam sido culpa de Nicole. Isabela leu esses trechos e algo dentro dela endureceu. Decidiu que nunca mais duvidaria, que sua lealdade era com o pai, com a organização que a havia criado. Nicole, a mulher que a segurou quando bebê, ficou reduzida a uma lembrança nebulosa de traição. Isabela Cruz cresceu em um mundo em que ser a filha adotiva de Tom Cruise era tanto uma bênção quanto uma maldição. Era bonita, talentosa, mas sempre à sombra do pai. Em 2015, aos 22 anos, casou-se com Max Parker, um cientologista britânico. O casamento foi pequeno, privado, longe dos flashes de Hollywood. Nicole Kidman não foi convidada. Deixe-me repetir isso. Isabela se casou e não convidou a mãe. Nicole soube pela mídia, viu as fotos em revistas, viu a filha de vestido de noiva, sorrindo ao lado de um homem que nem sequer conhecia. Trancou-se em casa por dias. O marido atual dela, Keith Urban, tentava consolá-la, mas não havia consolo possível para esse tipo de dor. Mas há algo que Nicole descobriria depois, que torna a história ainda mais devastadora. Max Parker, o marido de Isabela, não havia sido designado no sentido romântico tradicional, mas sim que a organização havia facilitado o encontro deles, havia promovido o relacionamento. Havia acelerado o casamento porque Isabela mostrava sinais de instabilidade emocional. Ela precisava de uma âncora, algo que a mantivesse dentro do rebanho. Um marido cientologista era perfeito, e Max, que havia crescido na organização, que nunca havia conhecido outro mundo, era o candidato ideal. O casamento dela não foi forçado no sentido literal, mas foi orquestrado, manipulado, planejado para garantir que Isabela jamais pudesse escapar. Isabela nunca falou publicamente sobre a mãe. Em raras entrevistas falava do pai com adoração, das cientologias com devoção, mas sobre Nicole apenas silêncio. Esse silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer palavra. Hoje Isabela vive em Londres, trabalha como artista, vende roupas e acessórios que ela mesma desenha. Tem uma conta no Instagram onde compartilha o trabalho, o dia a dia, mas nunca, jamais menciona Nicole. Em compensação, publica fotos com Tom sempre que ele visita Londres. Pai e filha sorrindo, abraçados, como se a família estivesse completa, mas não está. Falta alguém, sempre faltou alguém. Conor Cruise seguiu um caminho diferente. Sempre foi o menino mais reservado, menos interessado na fama. Adorava pescar, música, esportes. Depois de se formar no colégio, tentou uma breve carreira como DJ, mas nunca decolou de verdade. Hoje vive na Flórida, longe de Hollywood. Passa os dias pescando no oceano, publicando fotos das capturas nas redes sociais. À primeira vista parece um homem feliz, vivendo uma vida tranquila. Mas quem conhece sua história vê algo mais. Um homem que nunca teve a oportunidade de escolher quem queria ser. Foi moldado desde criança para ser o filho perfeito, um cientologista obediente, aquele que nunca questiona. Conor também não tem relação com Nicole. Em 2018, um jornalista lhe perguntou sobre ela. A resposta foi curta, ensaiada. Não tenho nenhum problema com meus pais. Amo os dois. A frase soava bem, mas estava vazia. Como você ama alguém que não vê? Como você ama alguém que apagou da sua vida há 2 décadas? Em 2019, Conor publicou algo estranho nas redes sociais, uma foto de um pôr do sol no oceano, um texto que dizia: às vezes o silêncio é a conversa mais honesta. Apagou horas depois, mas alguns capturaram a tela. Analistas de comportamento que acompanham casos de cientologia interpretaram essa mensagem como uma rachadura no momento de dúvida, porque na organização o silêncio não é valorizado. Tudo deve ser verbalizado, confessado, auditado. O silêncio é suspeito. Então, por que Conor, o filho obediente, publicaria algo valorizando o silêncio? Talvez porque seja a única coisa que lhe resta quando não pode dizer a verdade. E depois assume. Ela é talvez a mais afortunada dos 3, mas também carrega seu próprio fardo.
Cresceu sabendo que tem dois irmãos que não conhece, um pai que não liga para ela, uma religião que a considera um erro que deveria ter sido doutrinado. Suri tem agora 18 anos. É inteligente, talentosa. Estuda em uma universidade prestigiada. Kate a criou para ser independente, para pensar por si mesma, para não ter medo de questionar. Mas Suri também carrega perguntas que talvez nunca tenham resposta. Por que meu pai me abandonou? Por que ele escolheu uma organização em vez de mim? Nos últimos anos, Suri foi fotografada chorando nas ruas de Nova York, caminhando com a mãe com uma tristeza nos olhos que nenhuma adolescente deveria ter. A mídia especula, inventa histórias, mas a verdade é mais simples e mais dolorosa. É uma menina que cresceu sem pai porque ele escolheu outra coisa. Em 2021, Suri tentou algo corajoso. Pediu a Kate que contatasse Isabela pelas redes sociais. Queria conhecer a irmã mais velha. Kate, com o coração partido, mas esperançosa, enviou uma mensagem. Isabela viu, leu e não respondeu. 2 semanas depois, bloqueou a conta. Suri chorou por dias quando soube, não porque Isabela a tivesse rejeitado pessoalmente, mas porque percebeu que a irmã está tão doutrinada que nem sequer consegue responder a uma simples mensagem. Essa foi a confirmação mais brutal de que a família dela jamais estaria completa. Há 2 anos, um documento vazado revelou algo perturbador. Nas auditorias internas da Scientologia existe um arquivo sobre Suri. A organização a considera uma ameaça potencial, porque Kate Holmes, a mãe dela, é vista como supressiva. O arquivo sugere que, se Suri algum dia tentasse contatar Tom ou os irmãos, deveria ser manejada apropriadamente. Manejar, essa palavra fria, clínica, para descrever como tratar uma menina que só quer conhecer a própria família. Como se espera que uma pessoa viva com isso? Como se espera que Suri processe o fato de que existe um documento em algum arquivo dizendo que ela é uma ameaça? Tom Cruise tem agora 62 anos. Continua sendo uma superestrela. Continua arriscando a vida em cenas de ação para Missão Impossível. Continua sorrindo nos tapetes vermelhos. Mas por trás dessa imagem cuidadosamente construída, há um homem que perdeu 3 filhos de formas diferentes. Perdeu Isabela e Connor porque permitiu que uma organização os doutrinasse contra a própria mãe. Perdeu Suri porque escolheu a religião em vez dela e nunca, em nenhuma entrevista, admitiu qualquer erro. É sempre o pai devotado, sempre o homem de família, sempre a vítima de uma mídia que não entende a sua verdade. Mas a verdade não precisa ser entendida, a verdade simplesmente é. E a verdade sobre Tom Cruise é que ele construiu sua identidade sobre uma base que exigiu sacrificar os próprios filhos. Existe uma foto dos anos 90, Tom, Nicole, Isabela e Connor em uma praia. As crianças são pequenas, estão construindo castelos de areia. Nicole segura Connor no colo rindo. Tom carrega Isabela, que tem os bracinhos ao redor do pescoço do pai. É a imagem perfeita de uma família feliz. Essa foto foi exibida em um museu de Hollywood como parte de uma exposição sobre famílias de celebridades. Milhares de pessoas a viram e suspiraram, admirando como aquela família era bonita. Mas nenhuma delas sabia que aquela família já não existia mais, que as crianças naquela foto haviam sido treinadas para esquecer a mulher que assegurava que o homem sorridente havia escolhido um caminho que destruiria tudo que aquela imagem representava. Só quem chegou até aqui conhece essa verdade. E agora vou revelar algo que muito poucos sabem, algo que só quem chegou a este ponto do vídeo merece descobrir. Em 2016, um ex-cientologista de alto escalão chamado Mark Radcliffe revelou em um podcast algo que a organização tentou silenciar com processos e ameaças. Disse que em 2004, quando Isabela tinha 12 anos e Connor 10, a organização criou um programa especial chamado Projeto Futuro. O objetivo era garantir que os filhos de Tom Cruise permanecessem leais à Scientologia pelo resto da vida, porque eles representavam a próxima geração de rostos públicos da organização. O
O projeto futuro incluía sessões diárias de auditoria, não semanais como acontecia com outras crianças. Incluía a revisão de todos os seus contatos, todas as suas amizades, todas as suas atividades. Qualquer influência externa era eliminada. Isabela queria estudar arte em uma universidade pública. Disseram a ela que essas instituições estavam cheias de supressivos. Connor queria jogar futebol em um time local. Disseram a ele que os treinadores não entenderiam o estilo de vida dele. Cada desejo, cada sonho que tivessem fora da organização era esmagado sutilmente, substituído por alternativas dentro do círculo. Ratbum também revelou algo ainda mais sombrio. Disse que durante essas auditorias, mostravam a eles vídeos de ex-cientologistas que haviam deixado a organização e supostamente arruinado suas vidas, vídeos de pessoas chorando, falidas, sozinhas. Diziam a eles que isso era o que acontecia quando você traía a sua família espiritual. Diziam a eles que isso aconteceria com Nicole se ela algum dia tentasse tirá-los de lá. Diziam a eles que isso aconteceria com eles próprios se algum dia duvidassem. Isabela e Connor, duas crianças que só queriam se sentir seguras, absorveram tudo isso e aquilo se tornou a realidade deles. Este é o privilégio de ter chegado até aqui. Conhecer a verdade que a organização mais poderosa de Hollywood não quer que você saiba. Em 2020, durante a pandemia, algo extraordinário aconteceu. Nicole Kidman foi fotografada chorando em sua casa em Nashville. Não foi uma cena pública, foi flagrada por um paparazzo com teleobjetivo. Estava no jardim, sozinha, com o telefone na mão. Fontes próximas revelaram que ela havia tentado ligar para Isabela e Connor. Nenhum dos dois atendeu. Era o 28º aniversário de Isabela. Nicole havia enviado presentes, cartas, mensagens. Silêncio. Connor também não respondia. Fazia anos que não se falavam diretamente. Nicole havia se resignado a enviar presentes e esperar, sabendo que provavelmente nunca receberia um agradecimento. Mas naquele dia algo nela se quebrou de novo. Talvez tenha sido a pandemia, aquele momento global em que as famílias se uniam, em que as pessoas ligavam para seus entes queridos só para ouvir suas vozes. Nicole havia visto suas outras duas filhas, Sunday e Faith, que teve com Keith Urban, correndo pela casa, enchendo-a de vida, e pensou em Isabela e Connor, e em como jamais voltariam a encher sua casa daquela forma. Keith Urban encontrou a esposa chorando e simplesmente a abraçou. Não havia palavras que pudessem curar aquela ferida. Só podia estar ali, segurando-a, enquanto ela desmoronava. Mas Keith também fez outra coisa. Escreveu uma canção. Nunca lançou publicamente, mas quem a ouviu em sessões privadas diz que é devastadora. Chama-se Os Fantasmas Vivos. Fala de pessoas que estão vivas, mas inalcançáveis, de amor que existe no vazio, de mães que choram por filhos que continuam respirando, mas que estão mortos para elas. Keith escreveu essa canção observando a dor da esposa, canalizando algo que Nicole nunca poderia expressar publicamente. Os críticos dirão que Nicole deveria ter lutado mais, que deveria ter gritado mais alto, que deveria ter exposto publicamente a cientologia, mas eles não entendem o dilema impossível que ela enfrentou. Cada vez que ela falava, cada vez que criticava, a organização usava suas palavras para convencer Isabela e Connor de que a mãe era tóxica, obcecada, anticientífica. Nicole teve que escolher entre sua dignidade pública e a remota possibilidade de que um dia os filhos voltassem. Escolheu o silêncio, escolheu engolir a dor e esperar, mas esperar sem saber se algum dia chegará ao fim é sua própria forma de tortura. Há algo que a cientologia não quer que você saiba. Existe um programa interno chamado Projeto Celebridade. Seu propósito é simples: recrutar e reter celebridades, porque elas trazem credibilidade, dinheiro e poder para a organização. Tom Cruise é seu maior ativo. Ao longo de décadas doou dezenas de milhões de dólares. Defendeu publicamente a organização em entrevistas, mesmo quando isso prejudicou sua imagem. É o rosto que a cientologia mostra ao mundo para dizer: olhem, se ele acredita em nós,
Devemos ser legítimos. Mas o custo de ser esse rosto é imenso. Tom não pode questionar, não pode duvidar, não pode mostrar fraqueza, porque se ele, o maior ativo, saísse ou criticasse, seria um colapso para a organização. Então ele está preso, não no sentido de não poder sair fisicamente, mas no sentido de que toda a sua identidade está fundida à cientologia. Sair significaria se destruir, admitir que os últimos 40 anos foram um erro, que perdeu os filhos por causa de uma mentira. Que homem tem a coragem de encarar essa verdade em 2023? Algo mudou. Tom foi visto em Londres visitando Isabela, mas dessa vez algo era diferente. Os paparazzi notaram que Tom saiu do apartamento de Isabela com os olhos vermelhos. Ele havia chorado. Isabela, segundo vizinhos, também chorou horas depois de ele ir embora. Ninguém sabe o que disseram um ao outro. Ninguém sabe que conversa tiveram atrás de portas fechadas. Mas algo se quebrou naquele dia. Alguma rachadura, alguma admissão, algum momento de honestidade que nenhum dos dois havia tido coragem de encarar antes. Semanas depois, Isabela fez algo sem precedentes. Publicou uma foto no Instagram de um pôr do sol com o texto: "Família é complicado". Não mencionou ninguém especificamente, mas para quem acompanha sua história foi um raio de luz em décadas de escuridão. Foi a primeira vez que Isabela admitiu publicamente que algo em sua família não estava bem. A publicação durou 2 dias antes de ser apagada, mas esses 2 dias foram suficientes para que milhares de pessoas tirassem capturas de tela, para que a mídia especulasse, para que ex-cientologistas dissessem: ela está começando a despertar. Isabela e Connor estão presos em sua própria prisão. Construíram suas vidas inteiras ao redor dos princípios que lhes ensinaram desde crianças. Sair significaria questionar tudo: sua educação, sua identidade, suas crenças. Significaria admitir que fizeram mal à mãe. Significaria enfrentar décadas de culpa e manipulação. É mais fácil continuar acreditando na narrativa. É mais fácil pensar que Nicole foi a tóxica, que Tom foi o herói que o salvou, que a cientologia foi o refúgio dele. Por que se questionarem isso? O que lhes resta? A psicologia tem um termo para isso: dissonância cognitiva. Quando a evidência contradiz suas crenças fundamentais, o cérebro faz malabarismos mentais para evitar o colapso. Isabela e Connor viram outros ex-cientologistas falarem sobre abuso, manipulação, desconexão. Viram documentários, leram artigos, ouviram depoimentos. Mas aceitar isso significaria aceitar que viveram uma mentira. Então os cérebros deles simplesmente rejeitam a informação, descartam-na como propaganda científica, e assim o ciclo continua. Mas há rachaduras, pequenas, quase imperceptíveis, mas estão lá. Connor também mostrou sinais. Em 2022 foi visto em um evento familiar de sua mãe biológica. Não Nicole, mas a mulher que o deu para adoção 30 anos antes. Alguns ex-cientologistas que o conheceram dizem que, em conversas privadas, Connor admite que sente falta de aspectos da infância com Nicole. Não diz que sente falta dela diretamente, mas fala de como as coisas eram antes. É um passo minúsculo, mas é algo. Em 2024, Connor fez algo que surpreendeu todo mundo. Compareceu com um evento beneficente em Los Angeles relacionado à saúde mental. A cientologia despreza a psicologia e tudo o que se relaciona com saúde mental. Para Connor, comparecer a esse evento era uma declaração, ainda que sutil. Quando um jornalista lhe perguntou por que estava ali, ele respondeu: "Acho que todos nós precisamos de ajuda." Às vezes essa frase, para qualquer outra pessoa, seria normal. Para alguém criado na cientologia, onde admitir que precisa de ajuda externa é uma fraqueza, era revolucionário. Talvez, só talvez, Isabela e Connor eventualmente encontrem a coragem de buscar a verdade por si mesmos. Talvez um dia peguem o telefone e liguem para a mãe. Talvez Nicole, que esperou durante 2 décadas, finalmente ouça as palavras que sonhou. "Mãe, me desculpe, senti sua falta." Ou talvez não. Talvez a manipulação seja tão profunda que eles nunca escapem.
Talvez vivam o resto da vida dentro da bolha, convencidos de que estão do lado certo da história. Só o tempo dirá. Há uma última peça dessa história que poucos conhecem. Em 2018, um ex-cientologista de alto escalão revelou algo perturbador em um podcast. Disse que Tom Cruise tem um arquivo especial dentro da organização, um arquivo que contém todas as suas confissões de auditoria. Segundo esse ex-membro, o arquivo inclui coisas que destruiriam a carreira dele se viessem à tona. A organização o usa como seguro. Tom não pode sair porque eles têm informações que o destruiriam. Não sabemos se é verdade, não temos provas sólidas, mas encaixa com o padrão de como a cientologia opera. Eles coletam segredos, confissões, momentos de fraqueza e os guardam como armas. Se algum dia você tenta sair, se algum dia os desafia, eles tiram esse arsenal e te destroem. Tom Cruise, o homem que conquistou Hollywood, que arriscou a vida em filmes, que ganhou fortunas inimagináveis, está preso não por correntes físicas, mas por informações, por segredos que não pode permitir que venham à tona. E os filhos dele, Isabella e Connor, estão presos por algo igualmente poderoso. A crença de que só dentro daquela organização estão seguros, amados, aceitos. Enquanto isso, Suri cresce livre, mas sozinho. Tem uma mãe que a ama, uma vida normal, oportunidades que os irmãos nunca tiveram. Mas também tem um vazio, um pai que existe só em fotos de revista, irmãos que são desconhecidos, uma família fragmentada por decisões que ela não tomou. Os filhos de Tom Cruise, os três, são vítimas. Vítimas de um sistema que prioriza controle acima de amor. Vítimas de um homem que não teve coragem de escolher a família acima da religião. Vítimas de uma organização que vê as crianças como ferramentas para manter seus membros leais. E a pergunta que fica pairando no ar é esta: quantas outras famílias foram destruídas dessa forma? Quantas outras crianças perderam suas mães, seus pais, seus irmãos, porque uma organização decidiu que certos laços são supressivos? Porque esta não é apenas a história dos filhos de Tom Cruise, é a história de milhares de famílias fragmentadas pela cientologia. É a história de pais que não veem os filhos há décadas. É a história de irmãos que se tornaram estranhos entre si. É a história de um sistema que usa o amor como arma de controle. E o mais devastador é que isso continua acontecendo. Agora mesmo, enquanto você ouve isto, há crianças sendo doutrinadas, há famílias sendo fragmentadas, há pessoas perdendo seus entes queridos porque uma organização decidiu que esses laços são perigosos. Tom Cruise nunca dará uma entrevista honesta sobre isso. Nunca admitirá que permitiu que tirassem os filhos dele. Nunca reconhecerá que Suri cresceu sem pai porque ele priorizou sua imagem dentro da cientologia. Continuará sorrindo nos tapetes vermelhos. Continuará sendo o herói de ação nas telas. Continuará sendo o rosto perfeito de Hollywood. Mas nós sabemos a verdade. Sabemos que, por trás desse sorriso, há 3 crianças que cresceram sem a família completa que mereciam. Sabemos que há uma mãe que chora em privado pelos filhos que perdeu. Sabemos que há uma filha que nunca conheceu verdadeiramente o pai. E sabemos que tudo isso aconteceu porque um homem escolheu pertencer a algo maior do que ele mesmo, sem perceber que, ao fazer isso, perdeu a única coisa que realmente importa: o amor incondicional da família. Nicole Kidman tem agora 57 anos, construiu uma carreira extraordinária depois do divórcio, ganhou prêmios, trabalhou com os melhores diretores, provou que é muito mais do que a ex-mulher de Tom Cruise. Casou-se com Keith Urban, tem 2 filhas lindas, tem uma vida que muitos invejariam. Mas em entrevistas, quando lhe perguntam sobre os 4 filhos, ela sempre faz uma pausa quase imperceptível, mas está lá. Diz que ama todos os filhos igualmente. Diz que respeita as decisões de Isabella e Connor. Diz que sempre estará lá se precisarem dela. Mas em seus olhos, se você olhar com atenção, verá algo que nenhuma atuação consegue esconder. Uma dor que nunca cicatriza. Uma dor que você simplesmente aprende a carregar. Uma dor de mãe que perdeu os filhos sem que ninguém tivesse morrido.
E isso, mais do que qualquer outra coisa nesta história, é o mais dilacerante de tudo. Então eu te pergunto, antes de você terminar este vídeo, o que você faria se tivesse que escolher entre suas crenças e seus filhos? Onde você traçaria a linha? Em que momento você diria que já é o suficiente? Deixe sua resposta nos comentários e se essa história te impactou, dê like e compartilhe, porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, precisam nos lembrar de que por trás dos sorrisos de Hollywood existem famílias reais, com dor real, com perdas reais. E se você se pergunta que outros segredos sombrios Hollywood esconde, que outras famílias foram destruídas por religiões, fama e poder, se inscreva, porque há mais histórias esperando para serem reveladas. Histórias de celebridades que perderam tudo perseguindo algo que nunca foi real. Histórias de crianças que cresceram em gaiolas douradas. Histórias que o mundo prefere ignorar. Mas nós não vamos ignorá-las, porque a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre merece ser ouvida. Esta foi a história dos filhos de Tom Cruise. Uma história sem final feliz, uma história sem redenção, apenas uma verdade crua e honesta sobre o preço do estrelado, a obediência cega e o amor perdido. E talvez, só talvez, algum dia Isabela ou Connor assistam a este vídeo. Talvez ouçam essas palavras e algo dentro deles desperte. Talvez se lembrem de uma mulher que os segurou quando eram bebês, que cantou canções de ninar para eles, que lutou por eles até não aguentar mais. Talvez peguem o telefone e façam aquela ligação que Nicole esperou durante 20 anos. Ou talvez não. Talvez estejam longe demais, presos demais, convencidos demais da narrativa que lhes ensinaram. Mas ao menos agora você sabe a verdade, e essa verdade compartilhada, lembrada, discutida é o primeiro passo para que histórias como esta deixem de se repetir. Porque, enquanto continuarmos idolatrando celebridades sem questionar o custo humano de sua fama, enquanto continuarmos permitindo que organizações fragmentem famílias em nome de crenças, enquanto continuarmos olhando para o outro lado, quando crianças são usadas como armas de essa história vai se repetir, vezes e vezes. Os filhos de Tom Cruise são apenas o exemplo mais visível, mas há milhares mais que não têm a atenção da mídia, que sofrem em silêncio, que perdem suas famílias, sem que ninguém escreva artigos ou faça vídeos sobre eles. Essa história é por eles também, por todas as crianças que mereciam uma família completa e receberam fragmentos. Por todas as mães que esperam ligações que nunca chegam, por todos os pais que escolheram obediência acima de amor. E é um lembrete para todos nós de que não importa quão bem-sucedidos sejamos, quão famosos, quão ricos, no fim do dia a única coisa que realmente importa é o amor que damos e recebemos. Todo o resto é ruído. Os filhos de Tom Cruise cresceram em meio ao ruído mais ensurdecedor de Hollywood e perderam a melodia mais importante de todas, a de uma família unida, de um amor incondicional, de laços que nada deveria poder romper. Essa é a tragédia deles e também é a lição deles para o resto de nós. Porque talvez, da próxima vez que virmos uma celebridade sorrindo em um tapete vermelho, nos perguntaremos que preço ela pagou para estar ali, o que sacrificou, quem perdeu pelo caminho. E talvez, só talvez, decidiremos que nenhuma crença, nenhuma organização, nenhuma religião vale a pena se o custo é perder as pessoas que mais amamos. Essa é a verdade que Tom Cruise nunca admitirá, mas é a verdade que Isabela, Connor e Suri vivem todos os dias de suas vidas.